Olá, uma vez mais aqui em nosso canal de estudos de psicanálise e assuntos diversos, e hoje, terça-feira, com o nosso Momento Tira Dúvidas, respondendo a pergunta do nosso irmão Genilson, que deixou nos comentários no Momento Tira Dúvidas da semana passada, questionamentos a respeito do que o Padre Quevedo em um programa falou sobre, por exemplo, por que o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, não respondia a ele em latim. Para respondermos, vamos usar de algumas questões, que vamos ler na bibliografia espírita, tanto em O Livro dos Médiuns, quanto, por exemplo, em um dos livros do Ernesto Bozano, que é O Espiritismo e as Manifestações Psíquicas. Antes, sobre a questão que se fala, que o Padre Quevedo, no vídeo que eu assisti, colocou que o Chico tinha surto de loucura, que a família não acreditava nele, era muito lógico, e é lógico nós pensarmos que uma família, ao ver uma criança dizendo que vê mortos, fique preocupada com a saúde mental dessa criança. No entanto, depois de um tempo, o irmão do Chico Xavier o auxilia no Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, fundado pelo Chico, a irmã dele, que tem uma questão de obsessão espiritual, é auxiliada pelo Chico, a Luzia Xavier, e o Chico trabalhava desde criança, inclusive até os 15 anos de idade, ele não tinha calçados, porque não havia recurso financeiro para isso. E como que uma criança que não tinha a possibilidade de comprar calçados teria acesso a tantos livros na sua infância? Esta é outra colocação. E também não teria tempo para ler, porque o Chico Xavier trabalhou desde muito cedo, auxiliando assim no sustento da família. Filme Chico Xavier, o livro biográfico escrito pelo jornalista Marcel Souto-Maior, um cético, mostra claramente isso. O livro biográfico tem por título As Vidas de Chico Xavier, e diversas outras biografias do Chico colocam isso. Sobre seu sobrinho Amaury Pena, na verdade, ele era uma fraude enquanto médium, e o pai dele falou que o filho era uma alma doente e que era bêbado, desordeiro, inclusive furtando algumas casas. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link do site Aventuras na História, onde há uma matéria detalhando todo este episódio com o sobrinho do Chico Xavier, o Amaury Pena. Vamos à leitura, então, de O Livro dos Médiuns, em sua segunda parte, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Allan Kardec não deixou de realizar esse tipo de estudo, esse tipo de investigação, de pesquisa sobre qual o papel do médium nas comunicações espíritas, tendo deixado claro que o próprio médium pode, por ele mesmo, entrar num estado de transe. Para ficar claro, o médium pode entrar num estado de transe hipnótico e, a partir dos conhecimentos que estão presentes em seu inconsciente, a partir do fenômeno da chamada hiperestesia, que seria aí uma supermemória, digamos assim, onde pequenos quadros, pequenas coisas que estão escondidas, nos nossos arquivos vêm à tona em determinados momentos específicos, isso explicando até alguns casos, alguns fenômenos do chamado déjà vu, por exemplo, que a pessoa acha que já viu aquele ambiente e muitas vezes pode não ser que ela tenha tido uma vida passada naquele ambiente, simplesmente um filme, uma leitura de um livro de muito tempo, em que relata-se, ou se mostra um ambiente como aquele, venha fazer com que a pessoa entenda que ela já esteve em determinado ambiente quando nunca esteve. Isso pode sim
ocorrer. Quanto às questões de o médium, receber comunicações de espíritos em outro idioma, Allan Kardec faz uma pergunta, neste capítulo 19 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que é a seguinte: a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? A resposta que os espíritos dão a Kardec é certo que isto se pode dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. É o que acontece com médiuns analfabetos que escrevem textos, sob a influência dos espíritos também. E ele pergunta justamente isso, uma outra questão 18ª. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Resposta: sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. E aí, nós temos na questão 16ª também uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: se é assim, só na língua do médium deveria ser possível ao espírito exprimir-se? Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Kardec aqui se refere, eu não vou ler todas as perguntas, mas é porque ele perguntou antes se os espíritos conheceriam todas as linguagens, e os espíritos falam que eles se comunicam pelo pensamento, e o pensamento é uma linguagem universal, e por isso eles compreenderiam todas as línguas. E os espíritos responderam a essa questão 16ª o seguinte: nota primeiramente que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício, e depois que os espíritos só acidentalmente a eles se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem serviço de uma língua que seja familiar ao médium, porque lhes apresenta menos dificuldades materiais a vencer. Quando Allan Kardec termina este interrogatório aqui com os espíritos, ele, no item 224 desta segunda parte do capítulo 19, escreve o seguinte: o espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é um médium. Aqui nós temos de explicar que quando se fala que os espíritos conhecem todas as línguas, porque elas são expressão do pensamento, nós temos que recorrer à parapsicologia, aos seus estudos, a fim de percebermos que não é o espírito conhecer todas as línguas no sentido de falar todos os idiomas. É no sentido de que se a linguagem é o pensamento, é como nas experiências de telepatia. Se eu penso maçã em português, ou se eu penso maçã em inglês, Apple, por exemplo, eu estou em minha mente formando a imagem de uma maçã. Então é fácil que uma pessoa que não conheça o português e que seja um bom telepata possa identificar que eu esteja me referindo à fruta maçã, mas não porque ele entendeu o idioma português, porque eu não penso maçã com a palavra portuguesa. Quando eu penso, automaticamente se gera a imagem, um símbolo
que o meu sensório captou, que meu cérebro associou, e a partir da linguagem de que eu me revisto, para mim, maçã tem justamente a imagem de uma maçã, conforme em meu idioma. Mas eu sei que se eu escuto Apple em inglês, também é maçã, mas porque eu tenho conhecimentos básicos do inglês para identificar isso. Se eu não tenho, Apple poderia ser elefante, por exemplo, para mim. Se assim me colocassem, eu iria associar a palavra ao objeto em si. Então, precisamos estar atentos a estas questões. Continuando, a alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a que lhe é familiar. Aqui Kardec está até colocando, de forma muito básica as questões da psicomotricidade, que serão estudadas, um pouco depois, no século XX, depois do Allan Kardec. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo. Se ao espírito apraz fazê-lo, porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram, daí nem sempre o fazerem. Essa também a razão porque um médium novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance, faz-se mistério um médium desenvolvido que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam, logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isto respondem os espíritos: a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos, de outros meios dispondes, que não a força. Começai-vos por submeter-vos. Não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Está se falando aqui então, com uma sinceridade, com uma veemência de que se os incrédulos se colocam numa postura de mestres, e o Espiritismo já estava aí com a sua teoria em Um Livro dos Espíritos, com o seu resumo de que é o Espiritismo, uma revista espírita, e agora com o Livro dos Médiuns, que eles pudessem estudar primeiro a teoria, aprofundar-se, submeter-se, sendo ali discípulos, aprendendo uma questão nova. Então, quando o Padre Quevedo fala, caro irmão Genilson, de que
o Espírito Emmanuel não sabia latim e que o seu nome, Emmanuel, né, não tinha nada a ver com o senador romano, essa questão do Espiritismo, né, de que o Emmanuel tenha sido o senador romano Publio Lentulus, alguns questionam e outros colocam que se não há documentação devida, isso também não quer dizer que não houve a existência, né? Pois que há muitos outros senadores romanos que se teve e não necessariamente seus nomes constam nos anais da história. E obras também escritas, né, psicografadas, sob o nome desse Espírito Emmanuel, que são há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia, os 5 romances, né, chamados assim de Emmanuel, trazem estudos de historiadores, uns que colocam as suas dúvidas a respeito e outros que trazem informações que são detalhes, por exemplo, de ruas, como elas eram calçadas e que não havia até então uma descrição precisa, e depois de certas descobertas arqueológicas, essa descrição precisa não havia na época em que o Chico recebeu essas obras. E depois se tem, com pesquisas arqueológicas, né, na historiografia, vem se falando das questões de determinadas ruas calçadas, né, de determinada maneira, de ruas feitas por outra forma, enfim. Há algumas pesquisas a respeito, documentando e validando informações nestes livros, né? Obviamente que é uma pesquisa intensa, grandiosa, e que não vai caber, né, neste pequeno vídeo falarmos sobre ela e também de possíveis falhas metodológicas e daquilo que se tem dúvidas ou daquilo que realmente não fazia parte. Nós não temos que ficar no espiritismo melindrosos em relação às pesquisas. Esta é uma questão. E nestes livros há algumas expressões em latim, né? Se o Padre Quevedo perguntou, mesmo falando carinhosamente, né, ao Emmanuel, né, o guia espiritual do Chico Xavier, em latim, ele não entendeu nada, e se o Emmanuel respondesse em latim, através do Chico? O Padre Quevedo, muito provavelmente, iria falar assim: ele leu na minha mente, porque eu sei latim, né? O médium vai ler na minha mente as questões das relações psíquicas que o Ernesto Bozano coloca aqui, né? A lei da relação psíquica, né? As questões de telepatia, telemnésia e a lei da relação psíquica, né? Então isso faz com que haja essa questão que a gente também supõe que seria uma das respostas do Quevedo. Quanto ao nome Emmanuel, o doutor José Freitas Nobre, falecido deputado, em um dos programas Pinga Fogo, ele diz que, pesquisando, que o Emmanuel disse ao Chico ter sido a figura do Padre Manuel da Nóbrega em uma das suas encarnações, ele diz que encontrou um documento em que estava assinado pelo Padre Manuel da Nóbrega o seguinte: Manuel, que era ali, no caso, significava Hermano Manuel. E esse pseudônimo Emmanuel, né, com 2 M's, daí a pronúncia Emmanuel, para alguns, né, o Chico pronunciava assim, alguns mesmo com os 2 M's colocam Emmanuel, é uma referência a essa questão do Hermano Manuel, que ele assim assinou à época, enquanto então Padre Manuel da Nóbrega, tendo aí então uma fonte, né,
histórica de um documento, né, fazendo possível link entre uma personalidade e outra. E quanto à questão da relação psíquica, né, a questão da telepatia, eu vou ler, né, um trecho deste livro, O Espiritismo e as Manifestações Psíquicas, do Ernesto Buzan, onde ele vai colocar, né, em determinado trecho, o seguinte: enfim, não nos esqueçamos disto. A hipótese da telemnesia, segundo a qual o médium conseguiria captar as informações de que tem necessidade nas subconsciências de pessoas afastadas, está suficientemente comprovada nos limites das informações estritamente pessoais. A pessoa afastada e conhecida do médium e dos assistentes, informações que existem, mais ou menos vivas, no limiar da consciência dessa pessoa, mas está longe de se achar demonstrada, e mesmo suspeitada, no que concerne a terceiras pessoas conhecidas do indivíduo em apreço. Aliás, essas informações, no caso que nos ocupa, são quase sempre insignificantes e muito antigas, completamente esquecidas do indivíduo em questão, ao qual não podem interessar. Nestas condições, dever-se-eia admitir que as faculdades investigadoras da telemnésia possuem um poder prestigioso, ou melhor, prodigioso, de selecionar a informação insignificante, procurada no meio da massa inumerável de informações de todas as espécies, registradas na memória integral do indivíduo distanciado. É, pois, claro que, antes de admitir a existência subconsciente de uma faculdade capaz de selecionar a tal ponto inconcebível e inverossímil, é preciso dispor de boas provas nesse sentido. Porém, essas não existem, da mesma forma que não existe qualquer parcela de presunção experimental da natureza a sugerir a existência dessa faculdade. Seria coisa inteiramente outra no caso, ao qual aludi mais acima, de as informações ligadas, de maneira estritamente pessoal, ao indivíduo afastado, existindo tais informações mais ou menos vivas ainda no limiar de sua consciência. Com efeito, nestas circunstâncias, a telemnesia não agiria ativamente, selecionando, recebendo impressões. Isto é, se uma pessoa não estiver presente onde está o médium e o médium capta informações a respeito dessa pessoa, em geral são informações insignificantes, são circunstâncias pequenas da vida que para a pessoa haverá de dar, né, a ela realmente uma percepção de surpresa, né, da pessoa saber daquilo e ela estando afastada, mas está no âmbito estritamente pessoal e de circunstâncias insignificantes da vida dela. E quando essa pessoa está presente, o médium capta bastantes informações, segundo essa lei de relação psíquica, porém, o médium dá informações, por exemplo, sobre terceiros, e que a pessoa que está ali recebendo aquela comunicação não tem um conhecimento, então aquilo não pode estar na mente daquela pessoa para o médium absorver. E aí nós criamos um problema, que não traz a teoria da telemnésia, da telepatia ou das relações, né, da lei das relações psíquicas, a resposta a todos os problemas, né? E sobre as questões também da psicografia e da mediunidade, por exemplo, poder levar à loucura, como o padre Quevedo colocou, nós temos as pesquisas, por exemplo, né, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais,
com o professor Dr. Alexandre Moreira, um médico psiquiatra, pesquisador, que escreveu sua tese de doutorado, né, que tem a ver com as questões de fenômenos mediúnicos e psicopatologia. E ele, em uma revista, se eu não me engano, Mente e Cérebro, ele, em um artigo, não me lembro agora qual a revista, depois eu posso procurar para em outro momento transmitir aqui, colocou que os médicos, por exemplo, já não são mais considerados, né, pessoas tendentes à loucura, ou que a mediunidade possa levar à loucura, porque são seres humanos comuns que vivem e convivem socialmente de uma maneira comum. E se tem alguma disfunção psíquica, algum distúrbio comportamental, algum transtorno de personalidade, isso cabe ao tratamento psicológico e ou psicanalítico tratar disto, já que são seres humanos comuns e podem sim trazer, né, transtornos de personalidade, disfunções, enfim. E também a pesquisa que ele fez, junto também ao Dr. Júlio Pérez, inclusive foi feita nos Estados Unidos e consta na revista Época. Se colocar no Google a pesquisa revista Época, os avanços, né, dos estudos da alma, ou da ciência da alma, vai se encontrar a pesquisa sobre a psicografia, em que médiuns foram, né, chamados a serem pesquisados e, ao escreverem textos por eles mesmos, o maquinário, né, demonstrou que áreas complexas de seu cérebro foram estimuladas, ligadas à produção de textos complexos, né, no campo da literatura. E quando eles escreveram textos que foram ainda mais complexos, em transe, áreas do cérebro ficaram como que inativas ou com atividade muito pequena, justamente as áreas que haveriam de ter essa complexidade. O que isso quer dizer? Isso afirma a existência de espíritos? Não, mas se coloca a hipótese de que entidades extrafísicas estariam escrevendo e que isso não traz, né, à tona áreas complexas do cérebro sendo trabalhadas, o que dá margem, né, e deram margem a que estes pesquisadores e outros cientistas busquem por respostas sobre o porquê isso está acontecendo. E eles deixaram claro que isso não prova nada em relação à existência de uma comunicação de espíritos, mas que já deixa aí uma pulga atrás da orelha, deixa. Esse vídeo já vai longo, vamos encerrando e espero, caro companheiro, né, caro amigo Genilson, que eu possa ter atendido às suas expectativas, bem como também daqueles outros que nos acompanham, aguardando estas respostas. Fiquem bem.